Gente, eu estou com essa poderosa Júlia, né, vida? Júlia. Maravilhosa, dando essa oportunidade. Obrigado, querida, por você vir aqui. Imagina. Dividir com a gente a tua experiência, a tua história, que inclusive acabou de lançar um livro. Gente, ela esqueceu. Eu esqueci, gente. Saí de um atendimento, mergulhada, imersa ali no atendimento, que eu amo. Essa é a parte do meu trabalho, assim, que eu esqueço do mundo. Imagina. Saí correndo, Rio de Janeiro, trânsito de Rio de Janeiro. É Falei, verdade, meu Deus, é cheguei verdade, aqui. é Cadê o verdade. livro? Mas eu vou te mandar depois. É verdade. Ela vai mandar, vou mostrar pra vocês. E tem pouquíssimo tempo, Tem um mês e pouquinho. Mês e Não meio. é isso? É. Qual é o O título? nome é A Mente que Nos Constrói. Porque Olha. ao longo da minha jornada de estudos, eu fui entendendo que a mente, ela é o determinador de toda a nossa realidade, de toda a nossa vida. Como a gente reage, os nossos resultados, nosso comportamento. Então, a mente que nos constrói. E ali eu vou destrinchando, explicando como essa mente nos constrói. O que acontece, que resultados a gente tem a partir dos nossos pensamentos. Gente, isso é muito importante. Principalmente assim, você está de frente com uma profissional que entende bem isso, com certeza ajuda e vai Sim. ajudar ainda muito mais as pessoas. E o teu foco, né, é sempre muito as mulheres, né? Sim. Que são as mais prejudicadas, né? Vamos combinar, Sim. né? Infelizmente, Vamos né? combinar. Às vezes por falta de informação, a autoestima fica lá embaixo, não sabe como proceder, às vezes até certas situações de vida, até em relacionamento, não é verdade? Total, é muita cobrança. Isso. E o que você pode falar sobre isso? As mulheres, elas são cobradas desde sempre, né? Aquela coisa, a mulher é o pilar da casa. Gente, é muito pesado ser o pilar da casa. Porque Verdade. na casa tem muita gente. Tem muita gente. Verdade. Então, a mulher, eu percebo que ao longo, né, dos meus contatos, tanto pessoal quanto profissional, as mulheres, elas entraram num lugar onde elas têm uma independência, onde elas são permitidas ter essa independência, que a gente não podia num passado, né, remoto. Elas têm essa independência, mas ainda tem muita cobrança de um momento passado. Então, elas precisam hoje fazer sucesso, né? Elas querem fazer sucesso, elas querem ter essa independência financeira, mas ainda tem todas as outras áreas do ser mulher para elas ainda serem perfeitas. Então é uma cobrança para essa mulher que ela não... Por isso que a maioria das mulheres, das pessoas em ansiedade são mulheres. Verdade, verdade. A mulher era muito ansiosa, ela pensa em tudo ao mesmo tempo. Ela pensa em todas as pessoas do convívio dela ao mesmo tempo. Ela tem que ser uma boa amiga, ela tem que ser bonita, ela tem que ser gostosa, ela tem que ser uma boa esposa, ela tem que ser impecável como dona de casa e ainda agora fazer sucesso, ser independente. E os homens hoje, eles não estão entendendo muito esse papel da mulher. Nem a mulher está entendendo muito, É verdade, né? é meio confuso então até. é muita coisa. Aí o que acontece? A gente dorme pouco. É verdade, é verdade. E não é fácil ser mulher, esse tipo de mulher, Sim, né? sim. Quando você é lá empoderada, você vai embora. E quando você não é, você vai criar uma nova mulher para você mesmo, conseguir passar e se posicionar perante as pessoas, principalmente a nível de relacionamento, né? Que acho que é onde as mulheres sofrem mais. É porque a mulher é um ser muito emocional, né? O homem, a mulher sofre mais, né? Então, vou explicar um pouco do homem. O homem, ele é muito racional. O homem, ele tem poucas áreas da vida para se preocupar. Verdade. Diferentemente da mulher. Então, por a mulher ser muito cobrada, por ela ter um universo borbulhando dentro dela, e ela não consegue parar momento algum, para a mulher se concentrar, é um parto. E os sentimentos, eles são muito exacerbados, porque é muito mais fácil a mulher se sobrecarregar do que um homem, por exemplo. Então, a mulher, ela tende a ter um nível de sofrimento muito maior que o homem. Então, para ela viver em plenitude um relacionamento amoroso, por exemplo, ela precisa tirar muitas preocupações para que ela consiga construir aquele relacionamento de uma forma saudável. Senão, ela despeja
muita coisa ali naquele relacionamento, então fica muito conflito pra ela. Verdade. Pra ela verdade. lidar, pra ela ter que lidar, é muita coisa. Na hora que ela vai se relacionar, em vez de relaxar, ela tá cheia de armaduras, ela tá cheia de traumas, ela tá cheia de preocupações com um monte de coisas. Então, na hora que tá ali com aquela pessoa que ela gosta, ela não consegue relaxar ainda. Ela não consegue vivenciar, experienciar. Então, esse é um chamado que eu faço diariamente no meu trabalho. Trazer a leveza pra mulher. Sabe, nós somos muito poderosas e a gente descobriu isso. E a gente quer acessar tudo ao mesmo tempo. Só que não dá, cada momento é um momento, cada fase é uma fase. Senão a gente entra num loop que não sai nunca mais e a gente não consegue ser leve e usufruir nunca. Verdade. Nunca. É sempre corrido, é sempre fogo, é sempre estressante, é sempre no laço do que tem que acontecer. E aí a mulher fica sempre nessa correria em busca do quê? E eu acredito que você vai concordar, e a questão não só da cobrança da mulher, de si própria, tem uma autocrítica muito grande, esse tipo de mulher, né? Nós mulheres, e a gente acaba, de uma certa forma, que eu acredito que muita mulher passa por isso, já, além de ter essa autocrítica, você não pode falhar, Não. você não pode errar. Gente, é não é poderosa? assim, não é assim que funciona. Você pode errar, você Deve. pode falhar. Exatamente. Não, que se você falhar, que isso? Como assim? Você? Que isso? Você Como não assim? pode estressar. Você pode Não ouvir os berros. Você não pode ter um dia de destemperamento. Não pode. Que isso? Não, e se você tiver, você é não. pior do mundo. A bruxa. Não, a bruxa. A Não, então assim, tem cruel. muita mulher que se enquadra nisso, que tem que se desprender. Sim. Não é verdade? O que Total. você fala pra essa mulher? Olha ali e fala. O que você fala pra ela? Primeiro que a mulher, ela precisa se entender sobre o que ela é, né? Ela não pode ser marido, ela não pode ser pai, e eu vejo muitas mulheres, mãe solo, que vão pra rua, trabalham, são assim, né? Independentes, poderosas, não tem tempo pra descansar, não tem tempo pra sentir. Não tem tempo. Chega muita mulher pra mim, pro meu atendimento, que ela não tem tempo pra sentir. Ela precisa voltar a se reconectar com a essência dela, com a criança interior, se permitir ser boba, se permitir ser ridícula, se permitir se destemperar, Então, essa autocobrança que você falou é muito comum nas mulheres como nós, que querem ir para a vida, que querem fazer sucesso, que se propõem a ser vista, né, que se propõem ao crescimento. Relaxa. Você vai errar. E eu costumo falar muito que por medo de errar, você se priva de acertar. Verdade. Porque não tem como. O ser humano, o processo de aprendizado do ser humano vem do erro. Eu estava falando hoje no atendimento, e ela é assim, ela busca a perfeição. Então ela tá sem relacionamento já há muitos anos, 5 anos, porque qualquer falha do outro, ela sai correndo. Porque já passou por situações traumáticas, etc, mesmo etc. erro. Exatamente. Então, se você não traz o erro como parte do ser humano, do desenvolvimento aprendizado, né? humano e aprendizado, você não consegue experienciar nada nessa vida. Você não consegue fazer o que você está fazendo agora, ir para um podcast, não consegue fazer o que eu estou fazendo agora, ser entrevistada, crescer o seu trabalho, faturar mais. Né? Então, esse medo de errar é porque a gente se cobra demais. E aí eu vou trazer um ponto rapidinho também. A gente cobra muito também. Porque a gente é tão assertiva, a gente é tão sábia, a gente é tão prática. Aí a gente cobra. Acaba não tendo tolerância. Aí o que pra acontece, certas meu amor, coisas, não é quando a verdade? gente erra, o fogo vem É isso aí. duplicado. A gente acaba, de uma certa forma, dando essa bagagem também, por a gente estar sempre lá na frente, Exato. sempre, a nossa cabeça... Somos visionárias. Nós somos águias, né? Isso Estou aí. falando por mim, por você e por Sim. várias mulheres, Sim. né? Porque hoje a porcentagem está muito grande de mulheres igual a você, mulheres iguais a mim. Então, assim, você tem que entender, você como mulher, o que você quer para você. Exato. Não é verdade? Exato. Você tem que saber o que você quer.
os erros, eu tenho certeza que você vai concordar com isso, e está sendo um bate-pronto aqui muito, muito saudável, Bom, né? porque a gente não precisa, ainda mais você, uma pessoa maravilhosa, uma Não. profissional de uma qualidade excelente, absurda. Estou cheio de perguntas para ela aqui, gente, mas não dá nem para você ir, porque está desenvolvendo aqui de uma forma tão natural. Um papo E entre mulheres. É isso aí, um papo É isso que eu gosto. nós precisamos colocar isso mais ainda à frente para poder, esse tipo de mulher, tirando eu e você, que ela consiga entender, porque você consegue entender, eu consigo entender, e quem não Isso. consegue entender? É isso aí. Que é a mesma coisa que você, que é a mesma coisa do que eu. Isso aí. E passa por situações que não consegue sair da corrente, não consegue se desvencilhar e só sofre. Muito. Entendeu? Porque ela não sabe lidar com essa nova possibilidade de si. E é muito interessante, Rô, porque as mulheres, elas querem ir para o mundo, elas querem ser tão bem-sucedidas quanto seus maridos, quanto os homens aí na sociedade, elas querem ser vistas, respeitadas, premiadas, só que elas também não querem abrir mão da maternidade, elas não querem abrir mão de ser uma boa esposa, elas não querem abrir mão do lado feminino. E o que eu vejo, as mulheres como nós, que vão para o sucesso, que querem trabalhar, que querem crescer, elas se sentem muito culpadas. Elas se sentem muito culpadas na maternidade, como esposa, e vê o casamento esfriando. Aí acabam passando por situações desagradáveis, o marido indo embora, ou acontecendo até uma traição, e elas sentem que são 100% responsáveis de tudo isso. E não é o caso. Não é o caso. Cada pessoa tem a sua parcela de responsabilidade para fazer aquilo ali dar certo. Um casamento, por exemplo. 50% de cada um. Exatamente. Né? Erros e acertos. Exatamente. Então, o que a mulher precisa... Ninguém erra sozinho. Nunca. Ou acerta sozinho. Nunca. Simples assim. Exatamente. Bem simples. Nada é do nada. É. Nada é do nada. E uma faísca, uma fogueira, ela não vem por conta de uma faísca. É a faísca que faz vir a fogueira. Exato. Você vai lá acender, e um vento breve Exatamente. que fomenta aquilo ali. A vida ela vai sendo construída de uma forma muito sutil. E eu fui entendendo ao longo dos meus anos de trabalho que tudo se passa, começa, né? Por isso que no meu trabalho a gente sempre precisa passar pela infância. Tudo começa na infância. Exatamente. Então, o que a gente vive hoje é o resultado do que a gente aprendeu. Eu aprendi com a minha mãe como ser esposa. Para eu ser para o meu marido a esposa que eu sou, eu precisei me observar muito. Porque a gente vai no automático. Sim. No automático. E eu fui dependente financeiramente por 10 anos. Até que eu fui entender. E eu queria ser independente, né? Eu queria crescer, eu queria ir para a vida, eu queria conquistar. Até eu entender que eu modelei a minha mãe de ser dependente financeiramente do meu pai, levou anos. Então, o meu trabalho é realmente despertar as mulheres para que elas entendam profundamente que o resultado que elas têm hoje, o desequilíbrio emocional que elas têm hoje, não é do nada. Existe uma construção. E a construção está na mente. Então, a hora que a gente vem na mente e resolve isso, torna isso claro, palpável para ela, que o diferencial do meu trabalho é isso, é palpável. Eu não fico rodeando, e aí, o que você sente quanto a isso? E o que você pensa quanto a isso? É uma pergunta rápida, breve. A mulher de hoje, ela tem pressa de vida, de crescer, de experienciar. Não dá para passar 20 anos ali. E de soluções? Respostas. Que é muita resposta. Respostas. Então, o ponto do meu trabalho é esse. Vamos entender como foi a sua construção. Por isso que o nome do livro é A Mente que Constrói, que nos constrói. Vamos lá, entender. Gente, vou mostrar para vocês. Isso. Vamos entender a construção, a nossa base, pra gente entender esse personagem que vive hoje. Porque nós somos personagens. Então, a gente entendendo esse personagem, a gente olha pra esse personagem e fala assim, o que é bom, fica. O que não me agrega, sai. E aí a gente passa por um trabalho de reprogramação mental, que automaticamente é impressionante, Rô. A hora que você reprograma uma crença ou uma percepção de realidade, o seu comportamento muda. É surreal. Então, a minha vontade de falar cada vez mais, fala assim, não precisa mais bater cabeça. Olha para o lugar certo, que todo o resto vai se desenrolar. Não tem mais por que sofrer, sabe? Tem muitas mulheres que não querem ser mãe e sofrem porque a sociedade diz que ela tem que ser mãe.
Tem muitas mulheres que sofrem porque tem mulheres como nós, independentes, sabe, glamurosas, que crescem, bem relacionadas, e elas não querem esse estilo de vida. Elas querem ser esposas. Eu tive uma amiga minha que falou, eu amo ser esposa, dona de casa e mãe. Eu também tenho uma amiga que largou até a profissão para cedular. Pois é, aí elas com a sociedade da mulher, cada uma é na sua particularidade. E elas precisam começar a se permitir, sabe? A ser quem elas querem ser. Só que aí tem o preço de ter que fazer, né? Às vezes você paga um preço, eu costumo dizer o seguinte, que você até nem quer. Então, assim, às vezes você é esse tipo de mulher empoderada, profissional, que está sempre agarrando, ajudando, não perdendo oportunidades, eu costumo dizer isso, né? Que às vezes a oportunidade de uma vez só cai no seu colo, e se você não pegar já era, vai se arrepender, não adianta chorar depois, nem culpar ninguém, né? Não. Então, assim, tem certas coisas que às vezes essa pessoa, seja mulher ou seja homem, que às vezes parece que vai um pouco para trás por alguém, né? Tem muita gente que passa por isso, que acha, de repente, que vai obter mais valor. Eu acredito que seja o contrário. Se você não for você mesma, total, você vai se arrebentar. A grande busca do ser humano é ser visto e amado. As pessoas fazem loucuras para isso. Verdade. Para ser visto e amado. Verdade. Toda a base é sobre a nossa reputação, sobre como as pessoas vão nos ver, sobre como as pessoas vão nos interpretar. Então, quando você não faz um trabalho profundo e assertivo de autoconhecimento para você acessar o ponto exato de quem você está o tempo todo nas mãos de outras pessoas. E sofre, né? Muito! Sofre. O maior sofrimento do ser humano é rejeição. É verdade, é verdade. É o maior. Então, muitas pessoas... E tem várias formas de ser rejeitado ou rejeitada. Muitas. Tem até por si mesma. Às vezes você não, às vezes nem percebe. Quando você vai ver, o processo já está de um nível que você já está doente. É isso aí. Exatamente. É sutil. Então, o que as mulheres, os homens também, mas aqui eu falo muito mais voltado para a mulher. Sim. A busca precisa ser sobre quem sou eu. Se eu tenho um comportamento tal que não me agrega, da onde ele foi construído? Eu modelei a quem? Por que eu sou assim? E você fazer todo um processo de reformulação, né? De reconstrução. Porque se você não entende quem você é, uma crítica te fere. É verdade. Um companheiro difícil, tóxico, te derruba. Te anula. Faz você ser o chaveirinho dele. E é uma pessoa extremamente machucada. O que você fez, o que você estudou, tudo, total. Você entra... Já vi muitos casos entra em transe. Assim. Por quê? Emocional. E a mulher, ela tem muito mais a sensibilidade de entrar... Não é sensibilidade a palavra. Ela tem muito mais abertura e competência para se relacionar, ter um relacionamento amoroso do que o homem. Muito mais. Então, ela acha, como a gente falou no início, que ela é responsável por aquele relacionamento. Ela vai edificar tudo. Então, ela precisa fazer. Ela abraça a causa. E aí, se o homem fala que a risada dela é escandalosa, aí ela começa a ponderar a risada. Ela já se travar. Exatamente. Se ele fala que ela não pode falar com nenhum amigo homem, ela tem medo. Tem medo de conversar com um rapaz, de pedir uma informação, porque se ele vê, se ele... Você entende? Ela começa... Um relacionamento tóxico, absolutamente. Né? E um relacionamento tóxico, ele precisa da anulação de alguém. E normalmente é a mulher. Não digo com isso que não tem mulher também anulando homens, tá? Sim. A gente está aqui particularizando a mulher, mas não que o homem também não passe por isso. Mas normalmente é a mulher. Porque é a mulher que abre mais mão. Eu falo pro meu marido, o casamento tá aqui, só assistindo. Se não ficar bom, já sabe, né, vida? Que aqui, ó, eu falo na real. Ele recebeu uma direção que ele tá ali, ó, nervoso. Coitado, tá até vermelho, gente. Ele ficou vermelho, e deixamos ele sem graça. Já era. Agora fica roxo. O próximo passo é ficar roxo. Essa foi ótima.
Muito Eu falo bom. pra ele, o casamento é muito mais pesado pra mulher. Indiscutivelmente. É muito comum uma mulher Independente separar. até de ser profissional da área, ou sempre pesa mais Sempre. pra O mulher. Isso casamento é, verdade, muito gente. mais penoso pra Não mulher. vitimando, não se Não, bancando, não. mas é A verdade. mulher faz mais. É. A mulher entrega mais de si, sabe? A mulher pensa mais sobre todas as áreas da vida, sobre casa, sobre roupa, sobre comida, alimentação. Se Vamos tu... ver aqui a gente O nos homem bastidores sempre como come. foi. Ajeita o cabelo, vai não sei onde. Peraí, só um minuto. É multifoco. Aí, signo troca. Aí foram muitas emoções até eu chegar. Eu te pego, tu me pega. É, isso, eu gostasse. A mulher poderosa, empoderada, acabou de lançar um livro. Minha filha, a conta bancária dela deve estar ótima. Já começo pelo interesse. Depois a gente começa pro outro lado. Amigas prósperas. Todo mundo, graças, né, vida? Muita luz, muita força, muita energia. Amém, universo. Pura energia, eu sou pura energia. E você é maravilhosa. Ai, obrigada, e melhor, gente, né? você Veio de também. Caxias, você é de Caxias, eu também Caxias. sou de Caxias. Gente, mentira. Gente, nasci em Caxias, gente. Irmãs gêmeas, será? Gente, olha, não vou nem falar tempo aqui, né, vida? Não, porque precisa, senão não dá. gente. Precisa. Não, Esse não. comentário a gente precisa deixar desagradável, Deixa né? quieto. Não é à toa que eu fico nos ângulos aqui, nós gravar. Pra ficar assim, ó, esticadinho, Ó, só Robocop. close. Muita vida você. Caxias, menina. Duque de Caxias. O lugar pra preparar a estrela, hein? E você de Caxias se Gostei. tornou essa mulher empoderada, Sim. profissional, e escolheu essa tua profissão, né? Porque eu acho que não deixa de Foi. ser uma Foi, escolha. total. Eu me né? reinventei. E me fala como é que foi você se reinventar para hoje você ser essa profissional. Eu vim de uma família pobre, né? Escassa financeiramente. E eu falo pro meu marido que vir de um lugar pobre foi uma grande bênção. Porque quando a gente trabalha para crescer, O valor A é outro, gente- né? é outro, é Verdade. outro. O encanto pela vida é outro. A energia pela vida é outra. Não tô dizendo que uma pessoa que vem de uma família boa financeiramente não tenha isso, mas é muito comum ser um pouco mais tedioso, sabe? Não se encanta com qualquer coisa. Gente, A gente acaba de Você uma me certa forma entrega sendo qualquer- grosseira, né, Gente. gente? Vamos combinar. Acaba sendo isso grossa, né, gente? você me deu a Não primeira... é? A Não é? gente, a Vamos ser gente não tem verdadeira. paciência. A gente fica pincelando as palavras, não e tem a mulherada paciência. entender a gente de todas as formas. Exato, Quem a tem gente não tem faculdade, paciência. quem não tem faculdade, Isso. quem tem a faculdade da vida. Quem que é veio pobre, quem veio rica. Isso. Isso é muito importante que você acabou de falar, né? O valor, né? Sim. Não que quem tem, ou quem tem Não condição dê de valor, berço, mas não é dê diferente. valor, mas é diferente. O olhar é Você diferente. consegue, é verdade. O é diferente. comportamento é diferente. A hora que eu recebi um perfume importado, gente. Coisa de louco, não me imagina. sentia assim, meu Deus. Era só perfumezinhos, assim, aqueles similares, o máximo que Ih, dava. tá e lembrando nem muita similar, coisa da minha né? vida, hein? Aí, Alguém ó. falou de mim dela? Alguém comentou alguma coisa da minha vida? Não, foi não, quando eu fui pode pra Redeci, isso, vida. é isso aí, Você tá disse que teve vendo? um podcast também, né, Via? E tal. Quando você, qualquer coisa que você me chama pra você me entrevistar. Boa. Quero conhecer mais profundamente essa mulher aí. É, muita vida. Essa Eu tô achando que alguém construção. falou, hein, vida? Eu não sei, não. Tô achando que ia te falar alguma coisa. Nascida em Caxias, gente. Só pode, muita Ah, coincidência. é o açaí na barraquinha, a pipoca, o cachorro quente na pracinha. Muito. E eu amo isso, Vai sabe? vir até um casal aí maravilhoso também Jura? de Aí, Caxias tá também. vendo? De Caxias, moro em Caxias também. Adoro eles. O lugar também. que É. sai gente de sucesso, É, gente. Gostei, verdade, gostei. verdade. Então, ter vindo de lá, aí é o que eu falo, tá? E muitas pessoas hoje romantizam a pobreza. Eu falo, pelo amor de Deus, gente, nasça pobre, mas não morra pobre. Para com isso. Sai disso, trabalha. Sabe, se você Busca os seus percebe. ideais, né? Por se você, você, né? Lógico. Se você percebe que você tem crença de escassez, que é um ponto que eu trabalho muito, porque esse foi o meu calcanhar de Aquiles, vindo da pobreza, para fazer dinheiro para mim não era possível. E aí eu trabalhava, me esforçava, fazia, me entregava. E não vinha o dinheiro. Gente. Eu tinha vergonha de vender meu trabalho. Gente. Por que crença de escassez? Eu aprendi que vendedor é inconveniente. É inconveniente pra gente que não tem dinheiro pra comprar. Aí a pessoa se constrange. Meu pai odiava vendedor. Olha. Então, a hora que eu chego na fase adulta e eu quero ser rica, tem que fazer o quê? Vender. Eu sou super conveniente, amo ser conveniente, quero ser Tá conveniente até minha morte. Isso é maravilhoso. Porque eu me vendo, vendo Arrasou. você, vendo Isso é seu marido, incrível. vendo todo mundo no bom sentido. Sim, você tem claro. que ser você, acabou. Ser a tua essência
Acabou. Se você sabe do poder que tem o seu trabalho, Isso aí. eu demorei um tempo para entender Eu isso. imagino. Eu Ainda mais dava você, de né? Do seu graça. pai, que você falou que ele Total, detestava vendedor. detestava Você imagina vendedor. isso pra você? Então, esse é o ponto do inconsciente. Foi a questão da chave que você virou. Exatamente. Esse é o ponto do inconsciente. Quando nós somos construídas numa crença, por exemplo, essa, tá? Usando de exemplo. Meu pai Sim. odiava vendedor. Inconveniente, que não sei o quê. Ele blasfemava. E meu pai era uma pessoa que eu admirava muito. Então, quando eu venho para a fase adulta e eu preciso desempenhar esse papel que a minha figura masculina depreciava, Imagina. bate errado. Não é nem que eu ficava pensando, ai, vender inconveniente. Não, não tinha esse pensamento. Eu não me remetia ao que meu pai falava, mas o sentimento. Eu tinha um sentimento desagradável, eu ficava com vergonha, eu me sentia constrangida, até que eu entendi que era a crença de que vender é inconveniente. E você teve a perda do seu pai, né? Tive. Já tem uns bons anos, Mas mesmo mas assim, é uma né? dor. Eu tava falando com ele Também perdi papai, essa eu acho semana. que isso aí a gente, por mais que passe muitos anos, né? Não A gente passa para, a dá até uma fala. travada quando você fala, né? É. De papai, que foi, Deus tenha sempre. E ainda mais que foi uma relação muito boa, sabe? Eu tive uma figura masculina. Deu pra perceber você falando. Diferentemente de muitas mulheres que eu atendo, que estão nos meus treinamentos, e é uma perna emocional quebrada, tá? Quando não tem uma figura paterna e materna também. Mas a paterna, para algumas áreas da vida, financeira, relacionamento, é crucial. Então, meu pai foi um homem admirável. Admirável. Eu tô vendo. E dói. Já tem 18 anos. 18? E eu falei pra ele esses dias Papai no carro. também tem eu falei, mais de nossa, 18 aí, anos. tá vendo? Né? Caxias. Caxias. 18 anos, papai. Mais de 18 anos. Somos almas gêmeas. Muita vida. Você chegar a ter o sucesso, você pegar e ir nessa tua prática, né? Vida dos sonhos. O que significa para você vida dos sonhos? Essa menina aqui, a gente, para te entrevistar com pouco tempo, é até uma barbaridade, porque o teu conteúdo é esplêndido, né? Obrigada. E o ser humano, e principalmente a mulher, Sim. precisa muito absurdamente, né? É igual antigamente, nutrição, quando falava de nutricionista, nutrição, sim, dieta, era uma loucura. Agora tudo quanto é coisinha, nutrição. E é o teu caso, é a tua profissão, sim, né? Isso é bacana, tem que estar o tempo todo batendo na porta das pessoas. É a fase do despertar. Exatamente, principalmente das mulheres, né? Sim. Isso é muito bacana, isso é louvável. Eu só te agradeço você estar comigo aqui. Essa questão da vida, o significado dela para você. Você acabou de lançar um livro, né? Você tem muito o que falar ainda. Muito. Eu só comecei. O significado da vida para mim é experiências. E a maioria das pessoas estão fugindo de experiências pelo medo da frustração. Verdade. Por traumas, por não saber elaborar suas dores e seguir em frente, né? Ou por colocar tudo debaixo do tapete e ficar uma pessoa amarga, pesada, rancorosa. Então, para mim, o significado da vida é experienciar. Então, todo o contexto do meu trabalho, inclusive a vida dos sonhos, né? E eu fico muito triste porque a internet, ela trouxe uma fantasia sobre vida dos sonhos no sentido de eu só vou ser realizada quando eu tiver uma Porsche na minha casa, quando eu tiver uma mansão de 4 andares, quando eu tiver milhões na minha conta. E isso não é vida dos sonhos. Isso é uma vida bem-sucedida financeiramente. Ponto. Ela cumpre um papel de conforto, segurança e estabilidade financeira. Acabou. Mais nada. Ela não vai fazer com que você seja respeitada dentro de um relacionamento? Não vai. Ela não vai fazer com que a sua autoconfiança, ela se eleve? Não vai. Verdade. Então, eu venho trazendo esse novo olhar sobre a vida dos sonhos, que é acordar com calma. Conseguir olhar para os seus filhos sem que eles te remetam peso, sem que eles te remetam roubo, um assalto dos seus sonhos, porque tem muitas mulheres vivendo hoje a maternidade e se sentindo culpada porque olham para os seus filhos como se eles tivessem roubado.
os sonhos delas, Verdade. sabe? Então, esse é a grande vida dos sonhos. Você saber quem você é, você saber impor limites, porque é um grande inferno você viver uma vida sendo subjugada, pisoteada, manipulada, usada. E a manipulação, ela vem de várias formas, né? De várias pessoas. Vários cargos, né? Vem assim, Mãe, de um pai, jeito irmãos, que, filhos. Nossa, A gente fala muito do loucura. relacionamento amoroso, né? Mas vem de exatamente. vários cargos na Às nossa vezes vida. tem ser humano Chefe. que usa até a sua história, Para comover. usa aquilo a favor Sim. para manipular. Né? São Que eu terríveis. acho que é muito triste, né? Terrível, É terrível. muito triste. Mas aí você olha para uma pessoa dessa, eu que já tenho o conhecimento, para mim é muito óbvio o quanto ela é pequena, ainda carente, o quanto ela ainda precisa realmente entender quem ela é e saber que ela não precisa de bengala É isso para aí. ser vista, para ser amada, Isso não aí. precisa manipular ninguém, sabe? É só ser quem ela é. Você é fabulosa. Você vai falar ali para as mulheres. Falo. Qual é a mensagem que você deixaria para quem hoje tem vontade de mudar, mas ainda não conseguiu ter essa força? Quero fechar isso com você Boa. e fazer um bate-pronto com você. E quero que você volte aqui Volto, de novo. volto. Porque é impossível. Não Você dá, tem né? que ser parte 1, parte 2, parte 3, né? Tem que fazer uma temporada, né? É, porque não dá. É um São muitas conteúdo camadas. que é impossível você fazer com pouco tempo É. para que tenha. Eu acredito que, assim, qualidade é óbvio Sim. que se tem, mas que possa conseguir ajudar ainda mais Conscientizar, essa mulher né? e conscientizar as pessoas daquilo que está vivendo e vivenciando, que precisa da força. O Sim. que você fala para elas? Primeiro ponto é querer muito, tá? E tem muita gente que tá querendo. Então, ok. Primeiro ponto é querer muito. Segundo ponto é fazer um pouquinho de cada vez. O grande erro das pessoas, quando elas decidem, quando elas querem mudar de vida, é olhar pra vida e ver o tanto de coisa que precisa mudar. E aí trava. Trava, procrastina, porque, meu Deus, é muita coisa. Meu corpo, minha autoestima, meu relacionamento, minha profissão. Então, o segundo ponto, depois de querer muito, é começar por uma área da vida e ir de pouquinho em pouquinho. Não ache que você vai se reconstruir, recomeçar sua vida, mudar a sua realidade em poucos meses. Mas você pode começar a vivenciar novas experiências em poucos meses. Mas a sua vida vai estar reconstruída. Bota aí, você se dedicando. 1 ano, 2 anos. Então, queira muito e aceite o processo de começar lento Verdade. e aos poucos. Porque é assim que acontece. A nossa vida hoje, ela foi construída lenta e aos poucos, por anos a fio. Tanto uma vida boa, quanto uma vida ruim. Para você mudar todo esse contexto, tem que seguir esse processo. Até para você ser mãe, você tem que esperar aí 9 meses. É uma Exato. tortura, você imagina, né, vida? Vida, eu vou te fazer umas Palhaça. perguntas, um bate-pronto. Faça. Bem direcionada. Tá. Toma lá da cá. Eita, gente. Verdade. Essencial. Essencial. Não tem como você viver uma vida plena sem verdade. Mentira. Deprimente. Perigosa. Traição. Traição. Tem seus motivos. Por mais dolorosa que seja, tem seus motivos de ambos os lados. Esse relacionamento tóxico, né? Fala para elas como que elas podem, pelo menos, começar a enxergar isso, né? Primeira coisa, eu falo o seguinte: todo ser humano é manipulador, todo ser humano é tóxico em algum grau, porque a hora que a gente quer uma coisa, a gente quer ignorar e anular a vontade do outro para fazer as nossas vontades. Então, todo ser humano é um pouco tóxico, é um pouco manipulador, só que a partir do momento que você se percebe anulando a sua essência, ou seja, a sua jovialidade, a sua alegria, as coisas que você gosta muito de fazer e você não gostaria de abrir mão, você começa a perceber que você está indo para um relacionamento tóxico. E sempre você vai cair nessa armadilha com a sua mente projetando que
é você a responsável para fazer dar certo esse relacionamento. Por isso que pessoas que entram num relacionamento tóxico, elas dão tudo, até a alma. Elas dão a vida por aquilo. E o outro só recebe. E nunca tá o suficiente, porque cada vez que o manipulador percebe que essa pessoa tá entregando tudo, e ele percebe que não tá tendo limites, ele vai exigindo mais. É assim que ele vai crescendo. Então, para você não viver mais isso, você tem que entender o seu padrão. Que padrão é esse que me leva a conectar com pessoas assim? Por que eu tô vivendo isso? Porque existem homens legais. Existem mulheres legais. Verdade, Por que existe. essa pessoa tá entrando na minha vida? Por que eu desperto interesse? E aí você entende na infância o que aconteceu ali e você vai soltando as camadas até que a pessoa boa, a pessoa honesta, a pessoa que te valoriza começa a brilhar nos teus olhos. Porque uma mulher que se conecta a manipuladores, ela não valoriza o homem que se entrega a ela. Não dá match, sabe? Aí ela fala, ai, não tem pegada, ele me sufoca, ai, não, nha, 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 nha. Mas o malandro, ela larga tudo, ela larga filho, família, carreira, vida, Que é o tudo. verdadeiro sugador, gente. Vocês Exatamente. precisam entender. Eu vou fechar aqui com ela e fechando com chave de ouro. O malandro, ele se acha malandro. Porque se você está perdido numa situação dessa, o que eu vou falar aqui é muito importante, além de tudo que ela já falou aqui. Cai fora desse malandro. Que a malandragem, ela tem limites. Existem vários tipos de malandragem. O que vai lá no teu bolso, o que vai lá no teu emocional, o que vai na tua família, que você é só dele. Bom, tenha esse cuidado. Para de arrastar essa corrente, que só você é que vai se prejudicar. E não é merece verdade? muito mais, né? Nossa. Ficar se permitindo viver uma situação por nada, sabe? Por nada. Então, fiquem muito atentas e saiba, dá pra mudar isso. Dá pra mudar. Você consegue. Nós E conseguimos nós. e vamos sempre ser unidas. Unidas e somos vamos mais fortes. Muito, querida. E mais belas. Segura aqui, minha mãozinha, meu Deus, você é mulher de Caxias, vida! Gente, Fala Rô é vida, olha só. Que Que delícia. mulher incrível. Fala o teu arroba aí pra mulherada. Onde te achar, como te achar, te seguir. E claro, segue Rosana Menezes.reserva e vai lá e se inscreva. Fala aí, meu amor. @ Julie Campelo. JHULE Campelo com 2 L's. Obrigada, Linda, Rô. você é Que energia linda. maravilhosa. Ai, delícia, gente. Fala, Rô, sem Amei. essa mulher. Não tinha, essa nova temporada, gente, só Escândalo, né? escândalo. Tá traindo só Gente, o amor. olha, as perguntas Nem aqui... viu. Não, Eu não, sabia. sem brincadeira. Foi. Acontecendo, acabou que todas as perguntas aqui... A gente conversaria isso tomando um vinho. 100%, Fácil. 100%, e vamos inclusive fazer isso, hein? Não é pra ficar só aqui não, né? Tá Eu- ouvindo, hein? Tá convidada. Depois a gente tira um selfie e mostra É pra isso aí. vocês. Beijo! Corre pro Fala Arroz, se inscreva. Muita vida.